Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você iniciar o dia bem informado com um resumo do jornal logo nas primeiras horas da manhã. Entre as notícias de hoje, Careca do INSS acertou com amiga de Lulinha ações para acessar o governo. Empresas calculam perda com tarifaço e esperam nova negociação. E Homem-Aranha, Um Novo Dia, é a segunda maior estreia da história. Eu sou Alessandra Romano e esses são alguns dos destaques desta terça-feira, 4 de agosto de 2026. Estadão apresenta Notícia no seu Tempo. Mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram que a lobista Roberta Luxinger articulava a abertura de portas no governo para negócios do empresário Antônio Camilo Antunes, o Careca do INSS. As conversas citam contatos no Ministério da Saúde, na Anvisa e na Dataprev e embasaram 2 inquéritos autorizados pelo STF para investigar Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, por suspeita de tráfico de influência. A defesa de Lulinha nega qualquer relação com os negócios de Roberta e classifica a investigação como uma pesca probatória, enquanto Roberta Luxinger não se manifestou. O governo federal afirmou que a agenda das autoridades é pública e que não há irregularidades em reuniões institucionais, desde que respeitadas as normas legais. Já a defesa do Careca do INSS disse que não teve acesso ao processo e, por isso, não comentaria o caso. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que juízes informem se participaram de eventos patrocinados por administradores judiciais, leiloeiros e conciliadores. Esses profissionais, que são nomeados pelos próprios magistrados, também terão de informar se financiaram encontros com os juízes. A Corregedoria poderá pedir explicações caso identifique um possível conflito de interesses. O tribunal ainda criará um cadastro com informações sobre esses auxiliares e seus vínculos. A medida amplia o controle sobre uma relação que já foi alvo de questionamentos e investigações. A tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros voltou a afetar o setor de rochas naturais, concentrado no Espírito Santo, e que é responsável por 80% das exportações do país. Empresas que haviam migrado para o quartzito depois da tarifa de 50% sobre granito e mármore também passaram a ser atingidas por uma nova taxação. O impacto preocupa exportadores, que prevêem cancelamento de pedidos e quedas nas vendas. A adaptação a outros mercados é difícil devido às características específicas dos produtos destinados aos consumidores americanos. We have many talks and we'll say we have or we don't have, we're straight about it. But they deny, but they're not denying it now. They just put out a statement not denying it. But for some reason when they're talking, they don't like saying that they're talking. Donald Trump acusou o regime iraniano de mentir ao negar negociações com os Estados Unidos para encerrar o conflito no Oriente Médio e reabrir o Estreito de Hormuz. O presidente americano também criticou as petroleiras por lucrarem com a alta do petróleo impulsionada pela guerra. A escalada do conflito elevou o preço da gasolina nos Estados Unidos e pressiona Trump às vésperas das eleições legislativas. Os ataques cibernéticos contra sistemas de abastecimento de água já atingiram 7 estados dos Estados Unidos, aumentando o alerta das autoridades. Há suspeita de envolvimento do Irã, mas a autoria ainda não foi confirmada. Segundo o governo americano, não há indícios de que a qualidade da água tenha sido comprometida. A
A Embraer vive um dos melhores momentos da sua história, com uma carteira recorde de encomendas de 34 bilhões e meio de dólares. O sucesso é impulsionado pela alta procura por jatos comerciais, executivos e militares. A empresa também se beneficia da longa fila de espera por aviões da Airbus e da Boeing. Com isso, cresce a expectativa de que a fabricante brasileira passe a disputar o mercado de aeronaves maiores. Mas a empresa diz que, por enquanto, o foco é aproveitar o atual ciclo de crescimento. E a passarela de acesso à Garganta do Diabo, no lado argentino das Cataratas do Iguaçu, começou a ser desmontada por causa da previsão de cheias do rio Iguaçu, associadas ao fenômeno El Niño. A medida busca preservar a estrutura, diante do aumento esperado da vazão em setembro e outubro. A remoção deve durar cerca de 40 dias e a reabertura não é esperada antes do fim do ano. Os circuitos inferior e superior do parque continuarão funcionando normalmente. No lado brasileiro das cataratas, não há mudanças previstas. Notícia no seu tempo. What is happening to me? Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind. Homem-Aranha, um novo dia, arrecadou 927 milhões de dólares no fim de semana de estreia e registrou a segunda maior abertura da história, atrás apenas de Vingadores Ultimato. O sucesso foi impulsionado pela forte adesão da geração Z, que é atraída pelo elenco e pelos temas emocionais da trama. Essa foi mais uma edição do Notícia no seu tempo. Esse podcast teve montagem e finalização de Mônica Herculano e o editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você confere essas e outras notícias em estadão.com.br e nos canais digitais do Estadão. Um ótimo dia para você e até amanhã. Você ouviu Notícia no seu tempo. Estadão apresenta o Vodcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Novos episódios sempre às terças-feiras, disponíveis nos canais do Estadão e da Rádio Eldorado no YouTube e em áudio em todas as plataformas digitais. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio de CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.